Meus queridos amigos do Jesus Redivivo, meu nome é José Carlos, eu fui incentivado pelo nosso querido Marcelo, pelo Ney e pelo nosso querido Evandro, para falarmos alguma coisa a respeito do primeiro domingo do mês, que é o trabalho de psicografia dos nossos entes queridos. Antes, porém, eu gostaria de lembrarmos uma passagem da Bíblia que todos nós conhecemos, né? Que é o Deuteronômio, que no capítulo 18, versículos 9 a 12, Moisés, naquela época, ele proíbe a comunicação com os chamados mortos, porque na libertação dos judeus para a terra prometida, ele afirma que dali para diante não haverá mais essa atitude. E aí, lembrando Emmanuel, que nos diz o seguinte: em primeiro lugar, se Moisés proibiu, é porque essas comunicações existiam. E em segundo lugar, ele proibiu porque já naquela época as pessoas muito acomodadas questionavam os nossos queridos mortos de além-túmulo para resolver aquilo que diz respeito a todos nós. E aí, por isso, houve a proibição naquele momento em que muitos dos nossos irmãos ainda se apegam nessas questões. Quando nós entramos na segunda revelação, aí nós temos Jesus. E aí nós vamos ver que Jesus, lá no Monte Tabor, ele conversa com Elias e Moisés. Então Moisés está ali novamente, né? O legislador dos judeus. E Pedro, João e Tiago traz para todos nós essa informação de que os três seres iluminados ali, né? Jesus, João e Moisés, estão em conversa. Então, uma outra observação que Emmanuel faz, que se Moisés era contra, agora mesmo ele vem pessoalmente em espírito conversar com Jesus, o sublime amigo. Mais adiante no Evangelho, nós vamos observar, após a crucificação, que Maria de Magdala vai naquele domingo de manhã no túmulo preparar o corpo de Jesus. E qual não é a surpresa que lá no jardim ela encontra com o mestrezinho, fica feliz. E Jesus diz a ela: Maria, diga aos meus discípulos que em breve nós haveremos de nos encontrar na Galileia. E é claro que os discípulos estavam todos temerosos, saudosos. O que seria agora de nós sem a presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor? Que nós sempre encontrávamos nele o apoio, a ajuda, a inspiração. E numa bela tarde, Jesus transpõe a porta em que os discípulos estão todos reunidos e, ó, grande surpresa! É uma alegria geral. Jesus se materializa, Jesus está entre eles, mostrando que a vida continua. E ele vem com as mesmas características, suas roupas, né? O seu sorriso, a sua alegria. E muitos, inclusive, o abraçam e se alimentam com ele mostrando que a vida continua. Maravilhosamente bela, né? Pois bem, por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque nós estamos nesse trabalho de psicografia dos entes queridos já há algum tempo. E contamos com esses valorosos médiuns, que é o nosso Antônio, a nossa Bárbara, Dona Lucídia, Isabelzinha, a Jaqueline, a Marilisa, Ricardo, Socorro. Essas pessoas
que serve de intermediário do plano espiritual e coloca lá nos bilhetes, nas mensagens, as informações do mundo espiritual, mostrando para todos nós que a vida continua. É desnecessário dizer aqui do grandioso e maravilhoso trabalho do Chico Xavier, que é incontestável. Mas, no ano, ou seja, a cada mês é distribuído 60 senhas, né? No mês de janeiro a gente não trabalha, mas nos 11 meses, gente, 60 senhas vezes 11 são 660 mensagens. Num período de 10 anos, que são muito mais tempo, são 6.600 mensagens. E esse trabalho iniciou com a grande inspiração da nossa Isabel, que de posse de algumas mensagens foi até Uberaba conversar com Chico Xavier, ao qual ele lendo, referendou na época, dizendo da autenticidade dessas mensagens e que a nossa querida Isabel deveria dar continuidade a esse trabalho no Jardim Vila Formosa, no Jesus Redivivo, né? Como o Marcelo mesmo disse, Marisa Lorena Babini, né? É um ponto de luz no Jardim Vila Formosa. E aí, quantos corações o Espiritismo tem consolado? Nós que humildemente estamos à frente desse trabalho, observamos que muitas pessoas já chegaram ao Jesus Redivivo com a descrença em Deus, pensando em suicídio, pensando inclusive em matar outras pessoas por ter tirado a vida do seu ente querido. Quanto desespero! Quantas pessoas sem a fé! E depois de serem atendidas carinhosamente pelos médios que ali estão, porque é distribuído as senhas e pela orientação da nossa Isabel, eles conversam com os médios pessoalmente, já ali se tornando um elo de ligação entre o médium, o mentor espiritual e a entidade que, além de túmulos, está ali próximo. E aí nós, depois de todo o atendimento, sempre convidamos alguém para realizar uma palestra, uma harmonização musical. E temos observado nesses anos todos a saída dos nossos irmãos com lágrimas nos olhos, e isso pode ser tranquilamente constatado por todos os médios e as pessoas que lá estão. As pessoas saem consoladas, com uma outra visão, não totalmente refeitas, mas acreditando que o seu ente querido encontra-se ao seu lado no mundo espiritual. E pedindo àqueles que ficaram que continue orando por eles, porque a saudade é imensa dos dois lados da vida. A saudade aqui é grandiosa por aqueles que ficaram. E a saudade também é marcante para aqueles que foram, que estão sem aqueles que o amaram na terra. E precisam das orações, precisam do bom pensamento, dos bons fluidos, para que eles possam continuar no mundo espiritual, na sua trajetória de luz, de paz e de equilíbrio. Mas nós sabemos perfeitamente que a saudade, ela aumenta com o tempo, não diminui, porque aquele lugar que pertenceu a um filho querido, à esposa dedicada, ao esposo valoroso, ao pai, à mãe, seja quem for, deixou um grande vazio no coração daqueles que ficaram. E aí, gente, nós vemos perfeitamente que o Espiritismo é o Consolador prometido. É a terceira revelação. Moisés, a primeira, em nenhum momento contrariou os postulados espíritas. Jesus, pelo contrário, veio mostrar
Ele foi a carta viva de que a vida continua, mostrando-se aos discípulos amigos. E agora, através dessas mensagens, desses bilhetes, desses recados ali em túmulo, quanta gente o Jesus redivivo tem consolado, tem amparado, tem ajudado. Pessoas que passaram da descrença à fé, passaram da revolta ao equilíbrio, saíram daquele momento de desespero e entraram num período de tranquilidade e certeza. Então, que Deus possa abençoar todos esses médiuns de uma forma carinhosa, que eles tenham condições de continuarem a desenvolver esse trabalho tão maravilhoso. Muitas das vezes bate o cansaço, muitas das vezes bate as dúvidas, as famílias cobram, o mundo lá fora cobra, mas quando eles se sentem em volta da mesa, é uma luz imensa, gente, dos mentores espirituais os envolvendo para que a tarefa se desenvolva na mais perfeita ordem. E nesses anos todos que nós temos acompanhado, nós temos visto o carinho, o amor desses nossos queridos médiuns. E a alegria, a felicidade, a satisfação com que aqueles que chegaram pela madrugada levam embora aquele tesouro que o seu ente querido colocou ali em forma de palavras e haverão de guardar para sempre no escrínio da alma dos seus corações. Então, o Espiritismo é uma doutrina consoladora, de fé, de esperança para todos nós. E como é bom nós estarmos nessa casa de luz, fundada há muitos anos atrás pela nossa querida Isabel. Talvez nem ela saberia, a extensão dessa grandiosidade que representa o Centro Espírita Jesus Redivivo a todos nós, a todos aqueles que frequentam, a todos aqueles que trabalham, a todos aqueles que, por ela ter iniciado, dão um pouquinho de si em prol da caridade, em prol do nosso próximo. Então, que Jesus possa abençoá-la e que ela permaneça conosco ainda por muito tempo, já falei isso daí para ela, e que os nossos médiuns também, que os nossos trabalhadores também. E eu termino aqui, gente, agradecendo de coração o meu querido amigo Marcelo, o Evandro, o Ney por esse incentivo, e a todos os outros que me perdoem as falhas, as dificuldades, porque não é fácil não, viu? A gente gravar olhando aqui para o celular. Mas vamos pedir a Deus que abençoe a todos nós aqui da terra, que tenha misericórdia pelas provações pelas quais estamos passando e que, com certeza, em breve, haveremos de estar todos juntos, nos abraçando, nos confraternizando, porque, como disse Chico Xavier, isso também passa. Obrigado, fica com Deus e até logo mais.